Então, para debater esse tema tão interessante e tão novo e introdutório na nossa área, a gente trouxe Manuela Fantinato, historiadora com experiência em trabalhos na área audiovisual, e Daniel Adjafri, autor da novela Deus Te Ouviu Rei, que veio falar um pouco para a gente da relação pesquisador-autor em produções audiovisuais de época. E o nosso intuito é pensar a atuação do historiador na área do audiovisual como uma opção relativamente nova de carreira na nossa área, e também entender como se dá o processo da escrita fictícia com inspiração histórica e o papel que o historiador ou pesquisador tem em auxiliar o autor na sua escrita. Então, algum de vocês tem preferência para começar? Tá bem. Bom dia, pessoal. Quero agradecer primeiro o convite. Estão me escutando bem? Agradecer o convite, é um prazer estar aqui, para poder ajudar, colaborar com a experiência que eu tive, que eu tenho. É um prazer. Tá? Bom, eu vou começar explicando um pouco, são mais ou menos meia hora, é isso? Vou ter um controle aqui. Explicando o que é fazer uma novela, porque é um processo extremamente longo, cansativo, pesado, e não adianta muito falar qual é a minha demanda para um trabalho sem explicar como é esse trabalho. Tá? Então, eu vou rapidamente passar aqui esse processo, como funciona, porque a maioria das pessoas não tem noção, tá? E é realmente muito peculiar, digamos. Primeiro, a equipe. Né? Normalmente, a novela tem uma equipe que é formada pelo autor principal, normalmente, aí pode ter ou não um braço direito, que aqui a gente chama, nos créditos, é o escrito por, né? A novela de fulano, escrito por fulano, de Beltrano, e depois os colaboradores. Normalmente, você tem mais uns 3 ou 4 colaboradores, hoje em dia, esse número foi maior, e um pesquisador. Tá? Independente da novela ser de época ou não, a figura do pesquisador está presente porque a gente precisa de muita informação muito rapidamente e não dá tempo parar para tentar obter essa informação, essa informação muito correta. Né? Então, o que é que acontece? A novela, ela funciona, a novela que eu fiz 3 novelas, 2 como colaborador e uma como titular. As 2 anteriores, eu fiz a primeira como colaborador, que foi A Vida da Gente, com a Alicia Manso, depois fiz já numa parceria mais próxima, aquele crédito que eu falei, escrito por, com ela, e novela 7 Vidas. As 2 eram contemporâneas. Então, o volume de trabalho é um ponto que é preciso destacar. A novela que eu fiz, vou falar nesse caso específico, foram 174 capítulos. Cada capítulo tem uma média de 30 páginas. Então, você tem mais de 5.000 páginas escritas, tá? Em um período muito curto de tempo. A gente começa a escrever antes da novela ir ao ar, mais de 6 meses antes, mas começa num ritmo bem mais lento, porque você está criando ainda, você está pegando a mão, vendo como é que a coisa funciona, definindo um tom, um ritmo. Então, você vai, os capítulos vão ser aprovados pela direção da empresa, voltam e tal. Então, quando a novela estreia, você pode, dependendo do autor, da preferência do autor, você tem uma margem, né? Você tem uma frente, como a gente chama, 40 capítulos, 50 capítulos, 70, depende muito do estilo de cada um. O problema é que, quando a novela vai ao ar, são comidos 6 capítulos por semana. Você não escreve um capítulo por dia. O processo de escrita de um capítulo, assim, você se reúne com a equipe, tá? Normalmente para ter uma sessão ali de brainstorm, dizer, olha, estamos aqui, aconteceu isso, né, no capítulo anterior que a gente trabalhou, não foi ao ar. Existe um capítulo que está no ar, existe o que eu estou trabalhando, existe o que está sendo editado, existe o que está sendo revisado, então, são vários capítulos ao mesmo tempo são trabalhados, tá? Então, a gente diz, bom, aconteceu isso, no capítulo passado foi tal, temos que avançar a história
tá? Nesse núcleo, esse personagem daqui a 15 dias, de acordo com um planejamento maior, existe um sinal maior, existe um planejamento maior, esse personagem vai ter que brigar com o irmão, por exemplo, vai ter que declarar uma guerra, vai ter que ficar doente. Então, a gente tem esse alvo, então a gente vai começar a preparar para que isso aconteça. Tá? Esse outro personagem aqui precisa de uma virada na história dele, está muito chato. Então, é um romance, digamos assim, que não sai dali. Ou seja, é complicado, tá? Porque, por mais que seja um produto popular, tá? Estava até falando que antes, não é nem meu gênero assim de eu sempre quis trabalhar, enfim, trabalhei em outras séries, eu prefiro o gênero série. Tanto é que a novela foi escrita um pouquinho com a pegada de série, parte do público reconheceu isso, enxergava como uma série, quem viu no Globoplay. Então, mas mesmo assim, você tem que administrar muitos plots, muitos núcleos, muitos personagens ao mesmo tempo. Isso é muito complicado. Tá? Mesmo sendo, como estava dizendo, um produto muito popular, ele é muito difícil de ser feito. Então, voltando ao processo, você reúne ali as pessoas, faz ali o que a gente chama de escaleta, que é um projeto do capítulo, digamos assim, dizendo o que é por alto que vai acontecer em cada cena, sem diálogos. Os colaboradores, normalmente o autor principal, divide aquilo. O fulano vai escrever isso aqui porque tem mais uma pegadinha de comédia, o fulano vai escrever isso aqui porque escreve melhor um drama, um relacionamento. E eles escrevem as cenas, normalmente tem um dia para fazer isso, dá um total ali de 3, 4 páginas para cada. Eles retornam para mim, eu faço um fecho. Eles retornam, na verdade, para a pessoa que me auxilia principalmente, que faz um fechamento, tá? Uma organização, pega as cenas e junta. Tá? Um determinado colaborador escreveu a cena 3, a 9, a 17, a 20. O outro escreveu outra. A gente tem que fazer essa união e montar o capítulo. O capítulo vem para mim, eu faço uma revisão, reescrevo o que eu acho que não está bom, faço alguma alteração, volta para todo mundo. Tá? Todo mundo lê novamente, faz as observações. Isso aqui a gente, os personagens já falou isso no capítulo 7, nós estamos no 73, ou seja, é complicado se organizar isso. O pesquisador lê o capítulo atrás de algum furo, no caso histórico, tá? Mas ele não se limita a isso, que eu vou falar. E aí o capítulo volta para mim, eu leio novamente, fecho, como a gente chama, e mando para a produção. A partir daí está liberado para ser pré-produzido. Esse processo, num mundo ideal, ele leva uns 4 dias. Está produzindo um texto de 30 páginas e a novela pode ser boa ou pode ser ruim. O trabalho é o mesmo. Tá? Ou seja, o volume é o mesmo. Você tem que, no final, colocar um gancho no próximo capítulo, você tem que manter a coerência dos personagens, você tem que fazer a história avançar. Então, é um trabalho insano. Então, o que acontece? Nesse período, é necessário uma dedicação absolutamente exclusiva de todo mundo. Tá? Assim, quando eu falo que é insano mesmo, porque antes, quando a novela não está no ar, você vai indo. Falei, quando ela entra no ar, esse capítulo que você levava 4 dias para produzir, ele é consumido em um dia. Então, em um mês, são consumidos 24 capítulos, 5, 6, essa média. Então, aquela frente que você tinha vai se perdendo muito rápido. Tá? Rapidamente, então, daqui a pouco, você tem 3 dias para escrever um capítulo, 2 dias, depois tem um dia para escrever um capítulo. Então, a urgência é enorme, é um touro correndo atrás da gente. E você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem Réveillon, você não tem absolutamente nenhum dia de descanso. Assim. Normalmente, as pessoas acabam no hospital. Não é exagero, tá? Eu fui para o psiquiatra, no momento eu tive um problema, eu fui para o psiquiatra. Outras pessoas que eu conheço também foram atendidas em médicos em casa. O outro caiu o cabelo, estresse. Então, Gilberto Braga tem uma frase famosa que diz para os amigos: por favor, não morram enquanto eu estiver escrevendo a novela, que eu não posso ir para o enterro. Então, é assim mesmo, tá? Assim, parece, não é. Você não tem. Quando você trabalha muito, você pensa assim, poxa, daqui a 10 dias eu vou ter um domingo.
daqui a 15 dias eu vou ter um feriado, ter uma tarde livre. Não existe. Se der tudo muito certo, você fez uma frente muito adiantada, 80 capítulos, a novela é mais ou menos curta, não houve nenhuma mudança, você talvez consiga uma vida digna. Fora isso, é difícil dizer assim, realmente parece mentira. Você começa a trabalhar, claro, um pouco mais tarde, 10 e pouco, termina às 11 da noite, isso todos os dias. Réveillon, Natal, seu aniversário, não existe, porque a novela está no ar. Entendeu? Imagina. E quando vai avançando, o diretor diz, olha, você está me devendo o capítulo 75, ontem foi ao ar o 63. O cara está chegando em mim. Se eu não mandar, eles vão para o estúdio e não tem que gravar. Tá? Então, tudo isso para dizer que a equipe ela tem que estar dedicada 100% do tempo. O pesquisador ele pode ser acionado a qualquer hora. Sábado, 11 horas da noite, domingo, 7 horas da manhã. Se for um autor meio louco, eu tentava organizar um horário digno, mas se for um autor louco, pode ser às 4 da manhã. Tá? Então, não existe regra, tá? Não existe trabalho escravo, digamos assim. Porque você está escrevendo um capítulo, se você precisar de informação histórica, que vai ser importante para você continuar o planejamento do capítulo, o pesquisador tem que dar resposta naquele momento. Ele pode dizer, não, amanhã quando eu acordar... Não, o autor pode estar escrevendo. Ele pode estar em fluxo e dizer, eu preciso dessa informação. Informação que vai determinar se eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B. Bom, então vamos lá. Outra coisa. A novela, especificamente do Sol do Rei, ela é uma novela, de modo geral, obviamente, que tem uma pesquisa histórica fundamental, importantíssima, mas, por precaução, eu tomei uma decisão que foi não determinar de forma muito específica o ano e a região local geográfica onde elas passavam. Por quê? Porque quando a gente faz uma novela, a gente está muito sujeito à crítica, né? Ah, mas não tinha isso, mas não tinha aquilo. E, na verdade, isso não é o mais importante para esse tipo de produto. Não é um documentário, né? Então, a gente precisa ter referências históricas importantes, eu vou falar sobre isso, mas o que é soberano ali é a história. Tá? O que é soberano é que as pessoas estão consumindo algo que é entretenimento e que elas precisam se interessar para assistir no dia seguinte, se envolver com a história. Isso é o fundamental. Então, a estratégia que eu tive foi para deixar algumas definições para que não houvesse essa cobrança tão rigorosa, porque realmente não é o principal isso. A gente vai ver que eu vou conduzir, você fala aqui para a possibilidade da pesquisa histórica estar combinada com a criatividade. Isso é o mais importante. Ou seja, dar um exemplo prático. Teve uma crítica à novela, todo dia são milhares de críticas, é um negócio assustador, principalmente nas redes sociais. E tem muitos haters, muita gente desejando que eu morresse, não sei por quê. Tomara que o autor morra. O que eu fiz, meu Deus? Entendeu? Tomara que ele não... Passando por cima de você ter que ter essa preocupação se é aço, se é ferro, tudo bem, seria interessante se houvesse um tempo hábil, mas não havia. Então, E a fala é mais bonita. E aí vem um lado que eu digo da ficção, tá? Da criatividade. A fala é mais conhecida. A gente ouviu o aço da minha... fio da minha espada, o aço da minha espada, ele vai sentir... vai sentir o ferro da minha espada. É feio, né? Então, assim, a gente tem esse rigor, tá? Quanto a isso. Porque existe a questão da liberdade criativa. Tá? As informações históricas que são trazidas, entrando mais agora no papel do pesquisador, ela precisa colaborar com a história. A história não pode ser refém de um dado histórico
a não ser que seja um dado, obviamente, determinante. Né? Se não posso, alguém não pode atender um celular em 1900, mas algumas questões podem ser adaptadas. E o papel do historiador, para mim, é muito de trazer informações que podem ser úteis para a história. Todo mundo, os colaboradores, pesquisadores, todo mundo trabalhando em cima de uma história, de determinados personagens. A informação que chega para a gente, que está escrevendo, tem que ser uma informação que contribua para a história, né? Que dê para os autores uma ideia, um caminho. Se alguém diz, olha, tem uma questão aqui, na Idade Média, as carroças transportavam água, assim, assado, mas transportavam também muito isso. E elas tinham um problema, porque as carroças quebravam o eixo, porque era de madeira, não tinha aquele negócio de ferro. Isso aí pode dar uma ideia boa, pode contribuir de alguma forma, né? Agora, tem uma coisa engraçada, porque eu tive um colaborador que ele falava assim, na Europa, na Idade Média, não tinha tomate. Aí a gente, não, tudo bem, porque tinha uma cena que aparecia tomate. E era uma cena que precisava ter tomate, eu não sei se a pessoa, não lembro mais se a pessoa se machucava, pensava que era sangue. Então, tinha que ter um tomate. Aí a gente falou para o pesquisador, olha, entendi, mas eu vou abrir a sessão porque é um dado, não é de extrema relevância para o público, não estou cometendo, assim, talvez, um grande erro histórico, dizer que tinha um tomate ali. Existia tomate ali naquela época, não sei porque não existia, também existia, mas enfim. Aí passou, teve a cena, daqui a pouco teve outra coisa, tomate. O pesquisador, olha, não tinha tomate. Se na quinta vez a gente não aguentava mais, dizia, olha só, tem tomate, acabou. Tá? Acabou, não podia não ter, mas na novela tem, então pronto. Então, por quê? Porque o papel do pesquisador ele tem que colaborar, está todo mundo muito tenso, está todo mundo muito cansado, todo mundo exausto, as pessoas, está todo mundo tomando remédio em determinada altura, remédio para dormir, tá? Então, todo mundo com tendinite, o pessoal está usando aquele negócio no braço, sabe? Então, você precisa de alguém que facilite a sua vida. Essencialmente, é uma pessoa... por isso, essa pessoa precisa, entrando bem nas funções do pesquisador especificamente, né? Precisa te responder rapidamente, precisa estar muito disponível. Tá? Gente, cansei de ouvir histórias de colegas que estavam, tipo assim, entreguei as cenas, 7 horas da noite, entreguei as cenas. Pronto, agora só vão chegar as cenas para mim amanhã, vou para aniversário do meu irmão. Entra no carro, está saindo, chega o celular e só tem um problema, precisamos fazer cena. Da minha volta, dentro de casa, não pode. Então, isso pode acontecer com o pesquisador também. Tá? Esse tipo de... Então, ele precisa ter uma disponibilidade e uma eficiência, ele precisa ter uma compreensão da trama, precisa ler os capítulos, isso, claro, ele tem que fazer uma revisão, senão há um erro histórico ali, e ele precisa entender a trama em si, né? O que os personagens querem, que eles estão, quais são os conflitos. Isso tudo pode fazer com que a pesquisa histórica dele seja direcionada para algo mais orgânico da história. Tá? Isso é fundamental. Não pode ser uma figura à parte. Tá? Tanto é que é muito comum, assim, que alguns pesquisadores queiram, por exemplo, escrever cenas. Tá? A pessoa tem a vontade de escrever e pede, eu posso escrever uma cena de vez em quando? Normalmente, os autores de cabeça, como a gente chama, permitem, né? Assim, toma aqui, escreve essa cena. Você dá uma cena mais simples, aí você vai ajudando ele a participar mais, assim, digamos, né? Não é nenhuma obrigação, não é nada oficial, mas eventualmente acontece, tá? Então, o que mais? É objetividade, eu notei aqui, que eu acho importantíssimo. Quando você precisa de informação, não adianta trazer 3 páginas. Não dá para ler 3 páginas na correria, entendeu? Precisa de informação muito sucinta. Preciso de 2, 3 parágrafos que eu bata o olho e diga, ok, está aqui a informação que eu queria. Tá? Eu não quero ler
não é mostrar trabalho, fazer uma pesquisa extensa, um relatório extenso. Entendeu? Isso não é nenhum mérito para um autor de novela que está nesse processo. Então, lá no começo, ok, tá legal, me deu 3 páginas, vou ler. Tá? Então, de repente, pega uma coisa ali para ter uma ideia e tal, pô, bacana. Mas, no meio, realmente, lá, a novela está no ar, a gente precisa de uma coisa muito objetiva que responda rapidamente aquilo que está sendo demandado. Né? Hoje em dia, algumas coisas você resolve com o Google, muito rapidamente. Preciso saber assim, a idade média, de que eram feitos os corpos, sei lá, prata, cobre, sei. Então, eu posso fazer uma pesquisa rápida e posso... Ou seja, o que eu quero dizer? As pesquisas muito pontuais, tá? Hoje em dia, você tem um acesso muito fácil a essas respostas. Por isso que eu defendo que a pesquisa, o trabalho do pesquisador tem que ser um trabalho associado com a criatividade. Como é que aquela informação histórica pode contribuir de forma criativa, para dar margem àquilo ali fazer parte da história como uma ação, que a gente chama, né? Um evento, tá? Contribua para o conflito do personagem. Então, isso então, acho que é bem importante uma tendência. Né? A gente tem, só para falar aqui, a questão de novela, eu falo sempre isso porque é um produto muito peculiar, não é como escrever um livro, tá? Não é como uma peça de teatro, não é como um filme. Tá? O filme é uma obra fechada, né? A gente lança o filme, as pessoas vão ver ou não vão ver, a novela é uma obra aberta, está sendo escrita enquanto está indo ao ar. E você tem um fator Ibope. Né? O fator Ibope ele é um fator que pressiona, tá? De modo geral. Não é aquela... Muita gente pensa assim, você fica vendo o que as pessoas querem e escreve. Não é isso, porque quando a pessoa vê o capítulo no ar, assiste o capítulo no ar, se ela está assistindo o capítulo 30, eu estou escrevendo o capítulo 50. Então, se ela gostou ou não gostou, já tem 30 capítulos escritos. Entendeu? Se houver realmente um fato grave, rejeição à novela, você volta e aí você tem um trabalho do inferno que é tentar mudar os 30 capítulos. Tá? Fazendo ajustes ali, isso é um caos, normalmente. Tá? Mas, de modo geral, você não tem uma correspondência tão imediata ao que o público quer que você escreve. Porém, existe sim uma preferência do que o público, de determinados núcleos, de determinados personagens. Então, você também tem que levar isso em conta, tá? Na hora que você vai fazer o planejamento dos próximos capítulos. Bom, sobre a produção. Tem um caso curioso na novela, que na pesquisa de figurino, e aí é um departamento que ele funciona um pouquinho independente, tá? Não é como pesquisador de texto. Ele pode até ser consultado, eventualmente é consultado, mas existe lá uma pesquisa do pessoal de figurino, maquiagem, peruca, né? Que era o seguinte: na Idade Média não existia botão. Então, nesse ponto, eu acho a Globo fantástica de se preocupar com essas questões. Eram acontece. Outra coisa que eu falo entre assim, a realidade e a ficção. As cores. As cores, é difícil a gente fazer, talvez, uma coisa rigorosamente como era na época. Por quê? Porque você precisa de cor. Você precisa, o público também quer ver uma coisa bonita. Vai que, não sei, mas fossem cores mais para o bege, para o cinza, que isso predominasse. Não vale a pena você fazer uma novela com um figurino dessa cor só porque era porque era fato, era realidade. Porque é interessante que as pessoas vejam uma cena mais bonita, tá? Tem um diretor de fotografia que está doido para fazer uma luz linda e isso tudo contribui, tá?
Então, é óbvio que na novela de época, os atores estão maquiados. Também não existia, mas existe a maquiagem, até com questões técnicas, de brilho, em relação à luz e tal. Então, a gente está falando de uma realidade que, obviamente, não existia, né? O que mais? Perucas, cabelos, tudo isso foi muito pesquisado, tá? O departamento tratava disso, e eu acho que a gente conseguiu, assim, carruagens, copos, talheres, os talheres, assim, a TV Globo, eu não estou mais, tá? Só eu estou puxando o saco, eu saí em alguns meses, mas a TV Globo tinha um rigor, um cuidado louvável, tá? Assim, um negócio, nada foi dito assim, faz de qualquer jeito, não, tá? Era assim, eu vi cenário sendo feito, tinha uma janela, o cara colocando a poeirinha, tá, no cantinho, porque tinha poeira. Tá? Eu tinha uma cidade cenográfica, eu tinha uma telhado, uma casinha, o cara ia jogar uma plantinha, não lembro o que era, porque ela nascia, ficavam os raminhos, que era assim que era na Idade Média. Tá? Ou seja, existia um cuidado por parte da produção admirável. Assim, quererem fazer da melhor forma possível, dentro de um limite orçamentário, claro, mas buscando a melhor qualidade possível, tá? Cada detalhe. Agora, tem outras coisas também. Assim, eu falo, não pode conseguir 100% realista, né? Assim, os atores falam com sotaque, né? Assim, você não pode falar com as palavras da Idade Média, ou idade, ou uma época, seja final do século XIX, do século XX, lá de repente tem algumas palavras que é muito difícil para o autor evitar. Né? Você não vai usar gíria, é claro, tá? Você não pode usar gíria. Você tenta usar uma linguagem que seja no limite entre o formal, que se falava, de certa forma, até por uma questão da corte, né? Usar de uma maneira mais formal, e o coloquial para que não fique chato para o público. Então, eu digo, essas concessões precisam ser feitas, porque você tem um público consumindo aquilo diariamente. Tá? Muito importante que a gente sempre pense no público. Existe o custo de produção, né? Também tudo tem um limite. Por exemplo, a gente tinha uma questão que as florestas, podia ser gravado, Floresta da Tijuca, por exemplo, era gravado, mas existia no começo uma pretensão da direção, da produção, de fazer umas árvores 100% virtuais, para parecer com a floresta da Europa. Isso é uma loucura, né? Você não pode interagir com um negócio que é virtual. Né? Não sabe onde é que é um negócio complicadíssimo, custaria uma fortuna, tá? Para fazer essa parte de computação gráfica. Muita coisa foi feita de computação gráfica, muita coisa mesmo. Mas aí era complicado. Seria mais fidedigno? Seria. Pareceria a floresta da Europa, o tipo de vegetação europeia, não tropical. Mas existem limites, né, também. Talvez para vocês saberem, a cidade cenográfica foi utilizado um recurso muito interessante, que é de realidade aumentada. A altura das casas, enfim, tabernas, essas coisas, eram talvez a altura um pouco mais alta que esse teto. Só que quando você via no ar, tinha um segundo andar. E alguns eram mais altos. Tá? Dali para cima era computação gráfica. Tá? Não dava para construir tudo. Era muito caro. E quando essa parte do cenário da cidade cenográfica aparecia, era trabalhada a computação gráfica, eles faziam uma extensão no computador daquele cenário, daquela construção. Tá? Isso também foi algo muito, muito inovador. Vamos lá. Falei de figurino.
Sim, coisas também como você tem que ter um certo cuidado, né? Banheiro, banhos, né? Aí veio na pesquisa, ó, se tomava banho uma vez por ano, entendeu? Então, informação histórica, entendeu? Se eu preciso que alguém na novela tome 2 banhos ao longo de 2 semanas, eu não vou fazer. Eu não tomava banho, então não vou fazer. Por quê? Porque se aquilo ali tem alguma função na história, ou seja, é uma sedução, é um acidente na banheira, é uma cena cômica, entendeu? A gente faz. Tá? A gente não pode abrir mão da trama. A trama é soberana. A gente não pode abrir mão por uma questão que não é totalmente fidedigna. Tá? Então, assim, até um fato, antes de terminar, curioso sobre pesquisa, foi na outra novela, não foi novela de época, era uma pesquisa, mas não era histórica, mas era uma pesquisa muito difícil, que um determinado personagem faria um transplante de fígado. E a pesquisadora da novela foi pesquisar absolutamente tudo que ela podia entender sobre transplante de fígado. É o que eu digo. O pesquisador pesquisa tudo e dá a informação bem objetiva. Tá? E ela chegou ao ponto, ela é uma pesquisadora maravilhosa, ela chegou ao ponto de entrar no centro cirúrgico, assistiu, a gente ficou muito chocado, porque ela disse, não, acabei de assistir um transplante de fígado. Aí a gente, meu Deus, coitado, a gente ficou com certa dó, porque é difícil, né? Não é fácil, entrou com jaleco, com tudo, os médicos foram super generosos. Tá? Isso é muito interessante, as pessoas normalmente são muito generosas, tá? Em relação à pesquisa, eles normalmente contribuem, eles gostam, muito solícitos. Tá? E é isso, gente. Eu acho, bom, resumindo, é isso, que eu acho que a informação histórica deve estar muito alinhada à criatividade. Né? Ou seja, é um processo de criação, não é um processo de documentação, né? É um processo em que as pessoas estão inventando personagens, estão... Vou dar outro exemplo aqui. Talvez você não... Uma mulher não poderia ser herdeira, sei lá, eu tinha um irmão mais velho, não sei o quê. Para a história, é bom que seja assim? Então vai ser assim. Assim, a gente dá uma contornada, ou então se tem um furo, tá? A herdeira vai ser a Catarina. Pô, mas a Catarina tem irmão mais velho, ou tinha irmão mais novo. Aí eu penso, escrevendo de forma, né, leiga, assim, tá, então o pai morre, o rei morre, ela vai assumir o trono, vai ser a rainha. O pesquisador vai ver aquilo, vai ver como era a sucessão na Idade Média. Alguns casos, porque eu não determinei qual país a história se passava, vai ver alguns casos e vai dizer, Daniel, é o seguinte, 100% dos casos que eu pesquisei, ela não poderia assumir o trono porque tem um irmão mais novo e a ordem, na época, o homem tinha adolescência. Tá? Então, não poderia ser. Essa informação, chegando a tempo, é ótimo, porque eu vou dar um jeito de alguém matar o irmão. Entendeu? Então, entendeu? Isso pode dar uma boa virada na história de será que é mesmo? Tinha pensado nisso. Claro, se não for um super protagonista, não pode morrer no começo da novela, então vamos fazer o seguinte, a gente mata ele e faz aquilo. Então tem outra coisa, então descobre que tem um irmão bastardo. Então, tá entendendo? Ou seja, como a informação chegando, ela pode ser trabalhada, ela pode contribuir para a história. O mais importante é isso. Ok? Acho que é isso. E depois você pergunta. E depois você pergunta. Bom dia, boa tarde. Obrigada também pelo convite. Estão me ouvindo? Posso falar também alto? Para mim, falo.
Eu vou dar aqui uma perspectiva do contrário do Daniel. A gente conversou aqui. Não, não é do contrário, não. Eu vou corroborar você, mas eu vou corroborar você pelo outro lado. Antes de tudo, eu quero falar que assim, eu não sou exatamente uma profissional da pesquisa audiovisual. Na verdade, eu sou uma historiadora. Eu fiz minha graduação aqui na PUC e dizia-se na minha época que o departamento de história da PUC era o departamento que mais formava não historiadores. Muitas pessoas da minha geração foram trabalhar com várias outras coisas, poucas se tornaram professoras de quadro, acho. E eu fui uma dessas pessoas. Eu fiz mestrado em letras, eu fiz doutorado também em história aqui no departamento, depois eu fiz um pós-doc em filosofia, e eu sempre trabalhei as relações entre história, literatura e filosofia, a partir de literatura, de narrativas e por aí vai. Porém, eu sempre trabalhei com comunicação. A vida foi me levando a sempre trabalhar com comunicação e eu sempre tive uma vida dupla. E por trabalhar com comunicação, eu caí no audiovisual, obviamente também na Globo, porque a gente não está fazendo propaganda aqui, eu também saí da Globo agora há pouco tempo, mas é que quando a gente fala em trabalho de televisão no Brasil, é difícil que você não passe pela Globo, apenas porque ela é a empresa audiovisual mais estruturada que tem e que criou uma forma de se fazer televisão que não é só fundamental no Brasil, mas é reconhecida no mundo todo. Então, estamos falando aqui de uma perspectiva que é uma perspectiva analítica, né? A partir da nossa experiência, a gente está falando de uma perspectiva analítica. E quando a gente fala em audiovisual, a gente está falando de uma indústria, né? A gente fala da indústria do cinema e da indústria da televisão. E como uma indústria, uma coisa que a gente sempre fala em televisão é que é um trabalho coletivo, né? Em televisão e cinema. Televisão e cinema são trabalhos coletivos. Então, todo o processo que o Daniel acabou de descrever é um processo enorme, absolutamente complexo, com muitas e muitas instâncias e que obedecem a questões que são questões também de produção, que são questões de relação com o público, que são questões, às vezes, econômicas, são questões, às vezes, da própria instituição e das pessoas individuais que compõem aquela enorme máquina, tá? E daí eu, diferente do Daniel, eu nunca estive na pesquisa de ficção. Embora eu sempre tenha estudado literatura e essas coisas, eu sempre trabalhei com pesquisa de conteúdo e eu trabalhava numa área chamada Memória Globo, depois eu falo sobre ela, e o que a gente fazia lá era criar um acervo baseado em histórias orais, de história da televisão brasileira, né? A partir da história da própria emissora. Mas eu não vou falar sobre isso, justamente, só no finalzinho. Justamente porque é um trabalho coletivo e eu sei que o interesse de vocês aqui é entender como isso pode ser um campo para o historiador. Eu vou falar justamente desse trabalho coletivo que é a pesquisa para a televisão. E a pesquisa para a televisão e a pesquisa para o cinema, ela pode acontecer em vários momentos dessa produção e de várias formas diferentes. Isso não significa que ela seja, de fato, feita em todos esses momentos e em todos esses lugares. E daí, falar do ponto de vista da Globo é muito legal, porque realmente na Globo isso existe. A gente pode gostar ou não gostar, concordar ou não concordar, mas isso existe. Existe e é levado a sério. Então, para qualquer produção, como o Daniel comentou, para qualquer produção que exista, não só de ficção, qualquer programa de auditório, qualquer reality show, tem um pesquisador, pelo menos, às vezes mais de um, né? E você tem o pesquisador de imagem e você tem o pesquisador de conteúdo. O pesquisador de conteúdo é aquela pessoa que vai ajudar nos textos. E também há roteiristas para cada programa de televisão, inclusive os reality shows, inclusive os programas de auditório, por exemplo. O pesquisador de conteúdo é aquele pesquisador que vai auxiliar, que vai trabalhar do lado do roteirista, preferencialmente no momento de desenvolvimento daquele produto, fazendo essa pesquisa extensa, que não necessariamente vai ser toda entregue, toda vista, toda
toda observada por todos os membros da equipe, mas vai servir para que aquele pesquisador esteja absolutamente seguro das informações que ele vai dar para o desenvolvimento da produção e também ao longo do processo de realização daquela obra. Essa etapa é uma etapa assim, muito fundamental, muito importante, justamente por tudo isso que o Daniel mencionou, porque quando um produto entra no ar, é uma sangria desatada, é uma loucura, são pessoas, né? São pessoas que estão ali vivendo aquilo. E as pessoas, às vezes, têm um filho pequeno que acorda de noite, às vezes tem uma tia ou uma mãe que ficou doente, e elas têm suas vidas, e essas vidas são atravessadas pelo trabalho, e se o trabalho da televisão, né, de modo geral, e do audiovisual, um trabalho coletivo, o trabalho de escrita é um trabalho absolutamente solitário, né? Qualquer pessoa que tem um trabalho intelectual sabe como é sofrido escrever, né, alguma coisa que seja sua própria. Seja uma obra de ficção, seja um trabalho acadêmico, escrever é um processo absolutamente sofrido. Então, o trabalho do pesquisador é justamente oferecer insumos para esse processo solitário de escrita, que, embora no audiovisual não seja tão solitário assim, sempre é solitário, né? Assim como no mundo acadêmico também não é tão solitário assim, você está dividindo com seus pares, ainda assim é um processo solitário. Se você tem um pesquisador de conteúdo que vai auxiliar o autor, o roteirista, no desenvolvimento daquele produto e depois no processo de realização daquela obra enquanto ela está acontecendo, você também tem o pesquisador de imagens, um pesquisador de referências, que é um trabalho muito, muito, muito importante, no qual eu sou péssima, eu sou uma pesquisadora de conteúdo, mas que é um trabalho muito fundamental e muito pouco valorizado, que depois, se vocês quiserem, depois que eu falar, eu posso passar para vocês alguns exemplos de onde que isso tem função, né? Onde que isso é aplicado. Que vai poder oferecer insumos para a direção de arte, também para o autor, para os diretores dos programas, para garantir, e daí eu vou falar agora especificamente nas peças de ficção, tá? Para garantir não que aquilo seja real, porque aquilo é ficção, mas que aquilo seja verossímil. E daí o jogo da ficção audiovisual é esse. É muito importante a gente entender que a novela não tem nenhum compromisso com a formação. O filme de ficção não tem nenhum compromisso com a formação. Isso não significa que eles não exerçam esse papel, né? Eles exercem esse papel e na nossa sociedade a novela tem ainda um papel muito importante enquanto formação de público. Assim, acho que a gente tem que analisar isso por um outro lado, e eu assim, tenho enorme prazer em analisar e criticar isso. Então, agora, do ponto de vista da produção, isso. Na verdade, esses produtos audiovisuais são peças de entretenimento. E como entretenimento, a sua relação com a verdade, com a realidade, e, portanto, com a história, é uma relação de verossimilhança. Isso não significa que a novela esteja livre, porque, sobretudo a novela contemporânea, né, livre para exercer mentiras e colocar em pauta questões que são fora da verdade, né, fora da realidade. Justamente a verossimilhança é isso, assim, a preocupação com esse espelho da verdade, que, embora não necessariamente não necessariamente o tomate estava lá, porém, o tomate exercia um papel cênico naquele momento. E nós, como público, é importante que a gente saiba que olhar para esses produtos, isso para além do papel do pesquisador, porque certamente o pesquisador ficou arrasado com isso, eu teria ficado transtornada. Mas eu estou fazendo aqui eu entendo, do outro lado. Que o efeito é cênico, né? O efeito cênico é de performance. No entanto, isso não significa que não tenha havido ali por trás um enorme esforço de prestar contas de uma realidade possível dentro de um universo que é ficcional. A pesquisa de referências ela vai ser importante também para a construção dos personagens, né? Para a construção
performática dos personagens, né? Então, numa novela, numa novela de época, né? Você vai ter não é em todos esses espaços em que há um pesquisador, mas a troca com esse pesquisador. Os atores serão preparados. No contexto daquela época, eles vão ler obras da época da qual eles vão tratar, eles vão ter aulas de prosódia para poder entender aspectos da fala, eles vão ter uma série de preparações nas quais houve o papel do pesquisador. Ele não é o responsável por isso, mas ele oferece também insumos para toda essa produção, para tudo que circula em torno daquela produção, tá? Porém, é isso. Esse é o papel da ficção, né? Quando a gente está lidando com documentário, quando a gente está lidando com jornalismo, daí, então, o pesquisador tem um papel mais importante ainda, e daí ele realmente não pode errar, e o seu compromisso com a verdade tem que ser inquestionável e inquebrantável. No caso de peças de documentário, de modo geral, né, é comum que a gente lide com 3 tipos de pesquisa, né? Uma pesquisa que é também uma pesquisa de conteúdo, que vai preparar a equipe responsável no contexto histórico do assunto que está sendo tratado. E daí eu acho importante a gente lembrar, gente, que a gente faz história do tempo presente, sim. E nas minhas andanças pela televisão, sobretudo, assim, vamos visual no Brasil de modo geral, há muito poucos historiadores que estão fazendo isso. A maior parte das pessoas que trabalha nessas áreas são pessoas que vêm de outras áreas. Há bem poucos historiadores. Isso não estamos desqualificando os nossos colegas da comunicação, longe disso. Eu estou falando que é importante a gente entender que os historiadores também fazem o presente, também estudam o presente. E muitas vezes o nosso olhar sobre o presente vai ser um olhar que vai oferecer uma outra perspectiva, né? E por isso ele é muito importante. Então, além de uma pesquisa de conteúdo, que eu acho que é o mais óbvio, né, que a gente pensa quando a gente está pensando em documentário, a gente também vai ter uma pesquisa quando a gente lida com documentários de entrevistas, pesquisas de personagens. Então, é uma coisa muito importante, que são as pessoas que vão ajudar a gente a contar determinada história. Ou as pessoas que vão ajudar a gente a, não necessariamente a contar em termos narrativos, né, de ir para a câmera, mas nos dar suporte para buscar as melhores informações. E as informações que não são as óbvias, né? Que não são necessariamente as informações de arquivo, porque os arquivos eles são fontes frias, né? E muitas vezes a gente precisa das sensibilidades das pessoas, a gente precisa atravessar experiências individuais para poder olhar para os documentos de outra forma, né? Para poder, com todas as aspas do mundo, conversar com os documentos e ler aquilo que está através das linhas. Agora, então, suposto, eu vou falar de um trabalho muito específico, que também é um trabalho, infelizmente, é um trabalho que só a Globo faz no Brasil, mas que é um trabalho que vale muito a pena ser mencionado, porque no futuro a gente espera que outras instâncias, sendo arquivos, sendo centros culturais, sendo outras emissoras de televisão, sendo estúdios de cinema, possam fazer também, que é um trabalho, agora eu vou falar sobre experiência individual, que é o trabalho de história oral. A Globo, em 1999, em 1999, num momento muito específico, em que ela estava revisando algumas das suas posições ao longo dos seus, então, 40 anos, 40 e poucos anos de história, ela deu espaço para um projeto de pesquisa, que inclusive nasceu em contato aqui com o Departamento de História, né, da PUC, que era um projeto de pesquisar
pesquisar a história das organizações Globo a partir de descoberta de documentações e de um projeto de história oral que se tornou uma área dentro da emissora, tá? E é uma área, então, que já tem mais de 20 anos e que tem mais de 1.000 entrevistas com pessoas as mais variadas, de autores de telenovela a repórteres cinematográficos, executivos antigos, câmeras, o eletricista mais antigo. Realmente é um acervo de histórias enorme. Infelizmente, esse acervo não é público, mas parte dele é público. Parte dele está num site aberto para todo mundo, que tem pequenas pílulas de algumas dessas entrevistas que contam mais do que as histórias da Globo, né? Porque, na verdade, se isso foi criado para contar a história da emissora, o que a gente pode tirar disso, na verdade, são as muitas histórias do país, né? Através dos produtos de entretenimento, através dos produtos jornalísticos, através das testemunhas de quem, sobretudo de quem contou parte do noticiário nacional. E esse departamento, né, essa área, eu disse que ela pertence ao jornalismo e ela foi construída por historiadores, cientistas sociais, pessoas da comunicação também, jornalistas, e foi construída de uma maneira muito bem cuidada, de modo a fazer com que cada uma dessas entrevistas fosse feita a partir de uma minuciosa pesquisa, que era pesquisa nos próprios acervos da emissora, mas também uma pesquisa histórica para que pudesse colocar em contato as questões que eram pertinentes à empresa, com as questões que eram pertinentes ao mundo em torno dela, né? E o que é bacana disso, na verdade, e, gente, de novo, eu não estou fazendo propaganda, estou contando uma experiência de trabalho, tá? Infelizmente, isso só aconteceu lá, aqui. É um outro lugar que tem um acervo muito, muito importante, é o Museu da Imagem e do Som. E também tem um acervo de depoimentos maravilhoso, que tem um outro contexto, obviamente. A partir desse acervo foram feitos livros, foram feitos uma série de pequenos documentários e foi também possível oferecer insumos tanto para produções ficcionais menos, produções de entretenimento, quanto para muitos programas jornalísticos, muitas posições institucionais da empresa, quando a empresa, naquela época, reconheceu o seu papel na ditadura, ela reconheceu com base na pesquisa que foi feita por essa equipe. E o que é bacana disso, voltando, é que agora essa ciência existe há 20 anos, tá? Então, ao longo de 20 anos, a gente fala das relações entre literatura e história, né? A gente vai sempre perceber que uma obra histórica, né, uma novela histórica, um romance histórico, ele vai falar muito mais sobre o seu tempo do que sobre o tempo que ele se presta a falar, né? Da mesma forma, ao ver essa série de entrevistas em perspectiva, numa perspectiva de 20 anos, a gente vai poder ver muito sobre cada um dos tempos em que essas entrevistas foram constituídas, né? E cada um dos tempos em que aqueles discursos sobre a cultura do país foram constituídos. E assim a gente consegue olhar para trás e perceber, por exemplo, como as relações raciais, como as relações de gênero, como as relações profissionais eram constituídas sem o filtro que hoje em dia a gente vê, né? Isso mostra permanências e rupturas, para o bom e para o ruim, em diferentes aspectos, mas
mostra, sobretudo, a importância do historiador. Mostra a importância do historiador ao constituir esse tipo de obra, ao constituir esse tipo de acervo, e também ao usar esse tipo de acervo, né? Ao usar esse tipo de conteúdo, usar de maneira a poder contar essas várias histórias, né? Essas várias histórias do passado e essas nossas várias histórias do presente também, que se abrem, que se deixam ver através desses testemunhos colhidos em vários momentos da história, né? Então, acho que é isso. Coração? Não, é que você quer abrir os seus. Então, eu vou mostrar um exemplo de uma dessas entrevistas. Não. Claro. Ou tem que compartilhar também. Tá bom, hein? Tá fazendo slide. Então, antes de eu tinha feito essa apresentação para poder dar alguns exemplos desses tipos de pesquisa que é feita na televisão. Parte, resolvi não colocar também, porque o Daniel já falou bastante coisa, acho que não precisou de muito exemplo, mas agora eu posso passar rapidamente para chegar no lugar em si, né? Peguei aqui 2 exemplos de telenovela históricas, que daí fica fácil a gente perceber isso, mas isso também é feito em peças contemporâneas, né? Ligações Perigosas e Novo Mundo, de 2016 a 2017. Então, porque tem uma equipe de pesquisa, seja dando suporte ao conteúdo, seja dando suporte ao figurino ou à direção de arte, que é possível. No caso de Ligações Perigosas, é uma adaptação de uma obra do século XVIII, né? Eu acho que é XVIII. E eles transpuseram para os anos 20, esteticamente. Então, para poder construir todo esse figurino, como o Daniel também explicou, no caso de um figurino da Idade Média, tem um trabalho enorme. Desculpa, não faz diferença no microfone? Pronto. Tem um trabalho enorme de pesquisa para identificar qual é a melhor maquiagem a ser usada, para identificar que tipo de joia ela vai usar, para pensar em cada um dos elementos, onde isso será filmado, quando filmado numa locação existente, ou como será construída a cidade cenográfica dessa obra. Tudo isso é feito em cima de um enorme trabalho de pesquisa, né? Novo Mundo foi uma novela que foi feita era 200 anos de alguma coisa, né? 200 anos Novo Mundo. Oi? E ela é uma novela que misturava ficção e realidade. Então, ela colocou personagens reais dentro da ficção para contar histórias fictícias, né? Mas, ao mesmo tempo, eles faziam isso cruzando essas referências, cruzando as questões que eram importantes para serem tratadas nessa novela. Então, o deslocamento vai da realidade para as questões. A continuação dessa novela foi uma que estava no ar agora há pouco tempo, que era nos tempos do Imperador, e que, inclusive, foi bastante criticada e teve uma reviravolta, e críticas surgiram de todos os lados, né? Os haters apareceram de todos os lados. Eles apareceram primeiro para criticar a visão sobre o passado, depois para criticar que... eu não vi a novela, então não posso estar falando besteira, mas para criticar a forma como os negros na novela se posicionaram de forma abolicionista, que seria impensado naquele momento, da maneira como eles fizeram. Eu não acompanhei, tá? Mas os críticos estão em todos os lugares. Mas isso são escolhas. A questão é que é importante dizer que isso são escolhas narrativas mesmo. Para frente, né? Pesquisa de imagens, tá? A pesquisa de imagens, ela pode ser costurada à ficção, ela é obviamente fundamental em documentários, mas ela também vai servir de referência para a construção de caracterizações de personagens,
de construções de cidades universitárias, de cidades cenográficas, e mais um monte de coisa. Aqui tem internet, né? Mas aí já coloquei, provavelmente não vai dar para passar. Isso daqui é um frame da abertura de uma novela, de uma super série chamada Os Dias Eram Assim. Não vai. Essa super série, que era uma novela das 11, né? Ela tem uma construção de uma novela, mas ela é um pouco mais curta e vai ao ar numa faixa horária um pouquinho mais tarde, para poder tem a ver com escolha de classificação indicativa também. E ela era uma novela de ficção que se passava na ditadura e que, por isso, usava imagens de arquivo costuradas à trama fictícia. E os personagens atravessavam vários momentos da história real e concreta, né? Para a constituição desses personagens, que são, entre aspas, mais contemporâneos, embora também sejam históricos, tem um pesquisador ou tem uma equipe de pesquisadores, muitas vezes, no caso de uma novela como essa, provavelmente no caso da sua também tinha, né, uma equipe de pesquisadores que oferecia insumos e que ia a campo, que pesquisava não apenas nos acervos dos fatos concretos, mas pesquisava com pessoas, ouvindo histórias de pessoas, conhecendo as trajetórias individuais das pessoas para poder dar carne a muitos daqueles fatos e, sobretudo, para descobrir as coisas que não estão nos documentos, né? No caso de uma história mais recente, isso é muito evidente. Então, esse é... Não vai ter também, né? Vamos ver. Então, isso daqui é... Tá. Mas isso está na internet geral, então isso aqui vai. Vai. Essa é uma entrevista feita por essa área que eu comentei para vocês, feita com a Fernanda Montenegro durante a pandemia, tá? Era a terceira entrevista que a Fernanda Montenegro dava para essa área. Cada uma dessas entrevistas de história oral, normalmente, numa café não quer que eu vou mostrar uma mais lá embaixo. Aqui do lado. Mais um pouquinho mais embaixo. A de cima. Bota, tira o áudio, vai ter uma publicidade. Esse acervo de mais de 1.000 entrevistas permite que pessoas tenham sido entrevistadas mais de uma vez, né? E qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é mapear através das trajetórias pessoais das pessoas, entrecruzadas com as suas trajetórias profissionais, um pouco da história, dos modos de fazer, a história dos trabalhos em torno do processo de fazer televisão no Brasil, né? No fundo, o que está por trás disso é uma história do trabalho, né? É uma história deste tipo de trabalho. Não tenho certeza se está funcionando o áudio. Vai dar. Tá bom. Não. Tirar o som. E a gente tira aqui rapidinho. Tira o compartilhamento dela, né? Tem que tirar para colocar o som. E essa entrevista, especificamente, faz parte... É um trechinho da terceira entrevista que ela deu para a gente, que ela deu durante a pandemia, no momento em que a gente se questionou se as pessoas voltariam às suas atividades, sobretudo se esses profissionais que, no caso, ela estava com 92 anos, agora ela está com 93, né?
se esses profissionais voltariam em algum momento ao palco, né? Então, as nossas entrevistas eram feitas sempre em estúdio, porque o processo de realização de uma entrevista de história oral prevê presença, prevê que a pessoa saia do seu espaço de conforto, do seu espaço naturalizado do cotidiano e vá seja colocada numa situação sem interferências, para que, estimulada por um entrevistador, a ideia não é fazer perguntas que a pessoa responda, a ideia é abrir espaço para que essa pessoa possa falar e possa contar sobre a sua vida, a sua trajetória, as suas impressões sobre determinado tema, se for o caso, da maneira mais livre possível, para que, a partir disso, a gente possa estabelecer compreensões sobre não apenas aquilo que é dito, mas sobre as sensibilidades que estão por trás disso, né? E daí, durante a pandemia, essas entrevistas, obviamente, elas foram interrompidas, porque não teria sentido fazer isso de forma online, porque de forma online você está cheio de interferência, é uma outra coisa, porque como é que uma pessoa vai ficar tranquila e livre durante 3 horas na frente de um computador para dar uma entrevista, como ela fica num estúdio, às vezes, 4, 5 horas. Só que é isso, em algum momento a gente entendeu que talvez que a gente não podia esperar e que entrevistas precisariam ser feitas, sobretudo porque era preciso registrar as sensibilidades daquele momento, independente do que se pergunta, né, sobre aquele momento. E os resultados disso, fizemos entrevistas com algumas pessoas, a Fernanda foi uma delas, e óbvio que é sempre melhor mostrá-la, né, porque é sempre maravilhoso ela falando. E o resultado disso, vocês vão ver, fala muito mais sobre o nosso próprio tempo do que sobre o passado em si só, né? E para o historiador isso é um exercício muito importante, assim, da gente perceber como a cada novo presente o passado é ressignificado. Então, vou deixar ela falar um pouquinho. Não sei se vai sair no áudio, né? Eu acho que não está conectado em nenhuma das caixas do computador. Anos 20, no fim dos anos 20. Vai interromper o seu compartilhamento e você tenta compartilhar de novo com som, né? Não, tá com som. O problema é que o computador Só tá não com tá som no conectado. computador. Tá só aqui. Ó. Tá? A espanhola foi até... Foram 2 para 3. Pô, gente, mas isso está na internet. Vai sair do computador. Renato falou que é embaixo. Embaixo. Vai. Gente, acho que... Vai. 3 anos, mas foram 2 anos, né? Depois dos anos 20 entraram, também entraram. Mas não tem problema, vocês podem entrar na internet, procurem Fernanda Montenegro, Memória Nova. Daí vocês peguem a maior entrevista que tem, é uma que tem 5 minutos e pouco. Enfim, isso, na verdade, fica para que historiadores do futuro tenham instrumentos para poder fazer também as suas pesquisas, certamente, no futuro, expondo novas questões que, para a gente, agora são difíceis de prever, né? Então, eu vi que a gente já tem algumas perguntas aqui no chat, mas a gente vai abrir para perguntas da audiência também. Você vê para mim só as perguntas certinho do chat? Poder falar? Falar primeiro do chat. Tem alguma daqui já? Vamos ali com a Júlia aqui.
entre a novela e a própria escrita da história ficcional. Depende de fatos históricos, como a Novo Mundo ou o Imperador, e novelas de época que não têm esse fluxo de historicidade histórica pelo tempo, como mas que são fundamentais para a construção do imaginário coletivo nacional, com uma relação entre a eleição e a própria memória política da Gravata. Então, nesse cenário, como o historiador conta uma história sincera? Então tá, vamos lá. Pode perguntar. Não sei se eu vou conseguir responder, não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu confesso que perdi um pouquinho o começo, não lembro direito. Você consegue resumir a pergunta? Como o historiador se insere nesses dois contextos de mas que não estão controlando o governo, Tá. a inclusão, eu nunca fiz uma obra que tivesse essa relação, vamos lembrar aqui, com a história. Ou seja, eu entendo que é bem delicado a gente pegar um personagem histórico que existiu e colocar uma fala na boca dele, né? Colocar uma ação, ou seja, por mais que exista uma pesquisa histórica bem feita, profunda, você está ficcionando a vida daquela pessoa que existiu de verdade, né? Eu acho que isso, sei lá, para mim é bem complicado mesmo. Eu não sei exatamente como, porque você tem os fatos históricos, mas tem os espaços entre eles, né? Digamos assim, uma conversa íntima, enfim, milhões de coisas que não estão registradas historicamente. E aí volta um pouco aquilo que eu falei, é a questão da criatividade, a liberdade criativa de você pegar aqueles personagens e fazer o que você quer. Acho que esse acordo com o público ele precisa existir, né? Acho que é um pacto que você faz com a sua audiência de que, ok, estou entendendo que isso está sendo feito. Tem milhões de casos agora, como aquela série do serial killer Dahmer, né? Você está vendo aquilo ali, a família já contestou, não foi bem assim, você não sabe exatamente o que é que... Eu não sei, não acompanhei tanto a repercussão, mas o que a família contestou, mas, no final das contas, é isso, é um entretenimento, é uma tentativa de você criar história para personagens históricos, né? Isso é delicado. Eu acho que é preciso ter essa liberdade, é preciso... Claro, você não pode, né, enlouquecer e fazer uma coisa incoerente. Acho que esses marcos da pesquisa histórica dão um caminho para compor esse personagem. O principal, estou pensando assim agora, tá? Mas assim, acho que o fundamental é você ter aquele personagem ser fiel ao que se deduziu sobre ele, que se constatou sobre ele, na verdade, e daí você vai desdobrando, né? Era um personagem raivoso, sorumbático, invejoso. O que a pesquisa traz? Entendeu? Então, a partir daí, eu vou conduzir o comportamento dele na novela de acordo com esses indícios. Na obra que não tem essa relação com a história, no caso da novela que eu fiz, todos eram fictícios, é muito mais fácil, né? Agora, lembrando que quando ela estava falando, eu lembrei de uma coisa muito curiosa, assim, quando a gente fala de verossimilhança e tal. A primeira coisa que destrói a verossimilhança em qualquer novela de época é o beijo, é o sexo, tá? As pessoas que assistem novela gostam do romance. Então, não sei se em 1910 as pessoas se beijavam no primeiro encontro. Provavelmente não. Tá? Ou na Idade Média, se poderiam transar depois de um certo tempo, entendeu? Se a gente ficar, entre aspas, preso a isso, a novela não anda, ou vai ser chata. Então é isso. A gente tem que ter essa liberdade e tem que ter esse pacto com o público. O legal, eu acho assim, a gente, através da novela, também, como a Manuela falou, ter
a novela dá uma contribuição histórica para a gente aprender, por exemplo, quem era Dom Pedro II. Eu acho que esse perfil, essa apresentação desse personagem, mesmo com a liberdade criativa, ou com a parte de ficção em cima do que ele foi, contribui mais para a cultura do público do que nunca ouvir falar nele, entendeu? Ou seja, porque é uma forma muito popular, muito abrangente. Uma novela é vista, em média, novela, sei das 7, mas por 16, 17, 18 milhões de pessoas por dia. Tá? Então, se uma novela pode trazer uma história, seja da época da ditadura, seja da época de Chocolate com Pimenta, Dom Pedro I, Dom Pedro II, já é uma contribuição fantástica, eu acho, desde que seja feito com responsabilidade. A pessoa vai conhecer um pouco daqueles personagens, da história. Também ninguém é doido de desvirtuar a história totalmente. Então, eu acho que essa contribuição é importante. Não sei se eu respondi. Acho que tem uma grande discussão sobre adaptação, né? Adaptação literária, adaptação histórica. E toda adaptação é uma traição, sempre será uma traição. Então, ao adaptar uma peça literária, uma peça histórica, o que deve ser mantido e o que deve ser desvirtuado, ressignificado, né? Onde é que está o compromisso com a verdade? O compromisso com a verdade vai estar, isso, se vai ter beijo, se não vai ter beijo, ou ele vai estar nas grandes questões que passavam aquele momento. São escolhas difíceis e eu acho que, daí é uma opinião pessoal minha, eu acho que a grande maestria desse tipo de peça, de obra, de modo geral, é entender, tentar traduzir as sensibilidades de determinado período para um público contemporâneo que não seria capaz de acessar essas sensibilidades. Isso é uma tarefa super, super difícil. E, nesse sentido, Ligações Perigosas, por exemplo, transpor isso para os anos 20 foi muito sábio, porque é uma maneira de você tornar mais próximo. E você situar num lugar temporal que está no meio do caminho entre o que de fato aconteceu e o público que está assistindo, que mantenha uma distância suficiente para criar essa determinada sensibilidade e que dialoga com a obra original. Então, é uma questão de diálogo, não é uma questão de representação, entendeu? E o papel do historiador nesse sentido será garantir que... Na verdade, não pode garantir nada, né? A gente não garante nada no universo. Mas a gente pode oferecer os insumos para que justamente essas sensibilidades sejam melhor exploradas. E é importante pensar no seguinte, gente, essa obra, ao ser vista agora, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, 30 anos, será recebida de maneira diferente em todos esses momentos. Então, também não tem... Assim, jamais... isso jamais vai estar imune a críticas, né? Quantas coisas a gente hoje em dia não olha para o passado e pensa, meu Deus do céu, mas como é que as pessoas tinham coragem de falar uma coisa dessa? Se a gente olha hoje em dia as coisas do Caceta e Planeta, que já tem 20 anos, né? E a gente olha, meu Deus do céu, isso aparecia na televisão em horário nobre. Meu Deus! E aquilo era absolutamente normal. Então, acho que, como o Daniel falou, assim, é muito importante que não se minta, né? Que não se fabule questões, eventos históricos, personagens, desde que assim, você sempre terá você nunca terá acesso completo, você não tem acesso completo à história, né? Então, tudo que se produz sobre o passado é sempre uma interpretação. E essa interpretação sempre vai falar mais tanto sobre o presente do que sobre o fato em si. É preciso ter responsabilidade e também saber que será falho em alguma medida. Muito obrigada, gente. Dando uma continuação à pergunta da Júlia, só vou fazer um comentário antes, porque tem a ver com isso. Eu tinha notado aqui uma pergunta que era:
mais para a Manu, mas para os dois, na realidade, que o quão grande você enxerga o audiovisual em geral, mas especificamente as novelas, como uma plataforma, um meio para trazer esse saber histórico e esse conhecimento histórico, mesmo que não exato, e como a gente já viu, dando espaço para a criatividade, seja na questão do figurino, seja na questão das cores ou do tomate, o quão grande você enxerga o potencial dele de trazer o saber histórico em massa para dentro da casa das pessoas, uma coisa que é vista no dia a dia, que a gente percebeu muito nessas novelas, né? Tanto nos Tempos do Imperador quanto Novo Mundo, que ficaram muito populares e uma delas que tratava com as questões abolicionistas, com as questões republicanas, com o fundador do próprio IHGB, que é uma figura tão importante para nós historiadores. Então, o que você acha? Eu acho que eu falei que a novela não ensina nada e a novela é uma parte de entretenimento e que a gente não aprende nada com as novelas. Porém, a coisa mais importante de toda e qualquer obra de ficção qualquer obra de arte, tá? Daí eu estou colocando a novela como obra de arte também. Eu adoro me contradizer, uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra, mas está tudo certo, é isso aí mesmo. Eu acho que a maior contribuição das formas estéticas, de modo geral, é a capacidade de fazer pensar, né? De refletir sobre qualquer coisa. Quando eu falo que a novela não ensina, é porque atribui-se a ela um papel de formação que ela não deve ter, né? E é importante que a gente saiba disso. Porém, como o Daniel falou, e daí eu acho que foi até em Novo Mundo, se não me engano, agora eu não sei se foi em Novo Mundo ou se foi em Os Dias Eram Assim, talvez tenha sido nas duas de forma diferente. Novo Mundo, com certeza. Fizeram uma pesquisa, eu acho que era José Bonifácio, e daí era assim, sei lá, 80% das pessoas entrevistadas não sabiam quem era aquela pessoa. Então, isso oferece insumos para que se pense em outro momento, em outro lugar, em possíveis origens da nossa sociedade e em figuras sobre as quais pesquisar. Se isso será feito, daí são outros 500, eu acho que é aí que está o problema, né? Ao oferecer um retrato enviesado de uma figura histórica, de um momento histórico, grande parte do público pode tomar isso como verdade, e esse que é o perigo disso, né? Então, é uma faca de dois gumes. Porém, é isso. Muitas pessoas hoje acreditam que a ditadura foi uma bobagem, né? Então, ter uma obra que trate que fale da ditadura, que mostre imagens verdadeiras e mostre histórias ficcionais, mas que poderiam ser reais, poderiam ter sido reais, obriga as pessoas a olharem para alguma coisa. E isso vai ser sempre bom. Eu concordo. Eu acho que a Globo tem uma tradição do horário das 6, ser novela de época, né? Eu acho que isso permite o convívio das pessoas com algumas informações históricas, sabe? Não precisa nem ter se basear em fatos reais, mas assim você conviver com aquele figurino, com aqueles automóveis, né? A arquitetura. Eu acho muito legal, eu acho que é válido, independente de a gente ficar buscando alguma correspondência 100% verossímil, eu acho que, desde Escravizaura, né? E, agora, a gente tem uma forma adaptável para contar uma história, né? Uma história de época. Acho que o presente interfere, no bom sentido, sobre a nossa abordagem, sobre a nossa versão daquelas... Por exemplo, é evidente que hoje você, como imperador, você vai tratar a questão abolicionista com um cuidado maior, deveria ser, né? Com um cuidado maior, com atenção, com destaque, do que talvez em outra época em que isso não estava tanto em pauta, né? Ou seja, não só questões raciais, como questões, causas, críticas homofóbicas, enfim, tudo isso, raciais, de gênero. É uma questão muito recente a forma como isso está sendo abordado. E é ótimo que esteja. E cabe ao autor, a gente vê isso em várias novelas, encaixar
essa questão contemporânea dentro daquela história. Quando é uma novela, uma obra histórica, é um pouco mais complicado, tá? Mas, mesmo assim, eu tenho certeza, conhecendo diversos autores, que é uma preocupação constante, tá? Então, foi isso que me passou aqui pela cabeça. Como as obras, elas são adaptadas de forma diferentes em momentos diferentes da história. Ou seja, se a gente fosse fazer hoje, do zero, Escravizaura, ela provavelmente teria uma série de, entre aspas, adaptações, tá? Para que ela fosse mais contemporânea. E esse diálogo do passado com a contemporaneidade que torna a novela minimamente interessante, né? A gente precisa reconhecer temas que são do nosso tempo naquele momento histórico. Muito obrigada. Agora eu vou... Vamos fazer uma do chat, tem uma só. Só tem uma pergunta do chat, a gente vai fazer aqui. Tem que ler o texto, eu acho. O Frederico, de Angola, ele quer dizer boa tarde a todos, parabéns pela esplêndida apresentação. Em África, de modo específico em Angola, a história e os historiadores procuram satisfazer essencialmente os interesses políticos. O historiador várias vezes procura pela verdade e não a alcança por conta das paixões políticas. Um pouquinho. Não consegui, superando. Que estratégias devem ser tomadas pelo historiador para inverter o quadro e as estratégias e técnicas apresentadas pelo professor podem ser aplicadas na pesquisa oral? Obrigado, Frederico Capu. Olha, Frederico, obrigada. Eu gosto muito, nessas áreas, eu gosto muito de advogar pela história oral. Eu acho que a história oral é uma... Odeio falar metodologia, porque metodologia me dá, acho que dá, de modo geral, a falsa ideia de que existe um sistema de ferramentas ou técnicas que pode ser aplicada a algo para trazer algum resultado, tá? Então, eu sou anti-metodologia. Acho que a boa metodologia é aquela que nasce do seu objeto de pesquisa, é aquela que você constrói em diálogo com aquilo que você está estudando. Não obstante, a história oral é uma metodologia muito interessante para a gente fazer uma história a contrapelo, né? Existem muitas discussões sobre o que é história oral, o que não é história oral e quais são as formas certas ou erradas de se fazer isso, e essas discussões eu passo para o lado, mas eu acho que permitir que se contem histórias de perspectivas diversas, que eu acho que é o grande papel que o historiador que faz história oral pode dar, é muito importante para que outras histórias, para que histórias sejam contadas e para que outras análises sejam feitas, né? Para que o mundo possa ter acesso a outras formas de narrar, sentir e pensar que talvez que escapem das histórias públicas e que escapem também de grande parte dos indivíduos de uma sociedade, né? Sobretudo numa sociedade que é dominada por uma narrativa ou por narrativas mais fortes do que outras. Então, espero que isso tenha ajudado a te dar essa resposta. Agora, sobre estratégias e técnicas apresentadas pelo professor, não sei, não sou professora, eu só não posso te responder. Vamos para daqui? Além da e a pergunta é para considerando a sua formação principal e a sua atuação profissional, você considera que seja atualmente mais necessária a inserção dos historiadores no mercado para exercer essa função dentro do audiovisual? Pelo que você acompanha, pela sua experiência e tudo mais. Porque
a maioria das pessoas pensam que a história já é uma visão voltada para a licenciatura, para ser professor. Então, eu acho que pensar uma perspectiva fora da caixinha, como no caso, a penso de licenciatura, é o estudo que você considera, pela sua experiência, que é mais necessário, tem se tornado mais necessário o trabalho dos historiadores para a produção de conteúdo audiovisual. Posso falar? Giovana, eu acho que, na verdade, eu acho que a nossa sociedade é muito pouco preparada, por motivos estruturais, para pensar fora da caixa. Eu tive algumas experiências fora do Brasil, mestrado, doutorado e congressos, e as áreas elas não são tão delimitadas como elas são aqui, né? Eu disse para você que encontrei muito poucos historiadores de fato fazendo esse tipo de pesquisa. Eu acho que isso se deve acho que a gente não pode atribuir responsabilização a um outro certo setor. Eu acho que na faculdade, nas universidades humanas, de modo geral, nós somos formados para sermos professores. Então, existem poucas experiências de alteridade desse tipo de profissão que são apresentadas aos alunos. Não é uma formação voltada para pensar nisso. Na verdade, durante muito tempo, durante a minha formação, isso era considerado uma coisa menor, insuficiente. Você não é historiador de verdade ou você não é um intelectual porque você não faz isso. E, obviamente, quando você entra para a universidade, você não tem a menor noção da sua vida que você vai fazer. E, por outro lado, acho que as empresas, as produções, também compactuam nessa visão e acham que talvez o historiador vai ser chato, vai ser cri-cri, vai ter um outro olhar, não vai ter jogo de cintura para poder lidar com essa dinâmica toda que o Daniel falou, que é uma dinâmica de indústria, de entretenimento, é uma outra coisa. Então, eu acho que existem vários preconceitos que devem ser quebrados de ambos os lados. Eu acho que é uma questão estrutural da formação da sociedade e do mercado. E acho que ter historiadores nesses lugares é ótimo, é maravilhoso, isso deve ser estimulado, tanto porque a formação, nem todo mundo vai ser professor, né? Nem todo mundo vai ser professor, não tem espaço para tanto. Graças a Deus, nós tivemos, graças às políticas afirmativas, na verdade, não é a Deus, nós tivemos um aumento grande da população universitária, sobretudo nas áreas humanas e da formação de doutores, mas nós não temos espaço o suficiente para todas essas pessoas. Então, elas precisam trabalhar em outras coisas, em outros lugares. Elas são plenamente capazes de fazer isso. E, por outro lado, as produções também se beneficiam de um olhar que é um olhar especializado para determinado tipo de coisa. Se esse olhar tiver em diálogo com outros olhares, então, melhor ainda, né? Porque se as produções audiovisuais são espaços de trabalho coletivo, quanto mais olhares e perspectivas se associarem, na verdade, melhores vão ser as obras de modo geral, porque porque é uma obra criativa e é justamente dessa troca de informações e ideias e criatividades que vai sair alguma coisa legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? E já puxando um pouco eu me interesso muito por história da moda e eu acho que é uma história que na academia não é muito estudada e, assim, expressando minha opinião, eu acho muito importante porque a roupa ela sempre esteve presente e sempre revelou muitos aspectos sociais, políticos e econômicos. Então, como você, sendo autor de novelas, o que acontece esse contato com a curadoria do figurino? Se você, por exemplo, manda para um pesquisador, olha, eu quero diferente século, dessa cor, e ele te manda um portfólio, não sei, uma relação de figurinos, como que passa por essa curadoria. E se você também tromba com alguns profissionais que são especialistas nessa área, porque acho que seria uma boa esperança para mim. Obrigada. Então,
Existe sim um diálogo, tá, com a figurinista, chefe figurinista. Eu não sei te dizer como é a equipe de pesquisa dela. O autor conversa com todas as áreas, tá? Cenografia, figurino, som, música, trilha sonora, né? Mas você não tem como ficar tão dedicado a essas áreas, porque você tem um texto para fazer e tal, então é complicado. Mas, assim, me foi apresentada a paleta de cores, sim, tá? E eu e o diretor, é um trabalho que você faz muito junto com o diretor. Esse momento da produção, é você com o diretor, com direção de arte, cenografia, porque todo mundo tem que concordar, né? Então, a pesquisa específica de figurino eu não participei por alto e sempre, como eu falo, dando a minha contribuição na parte da ficção, né? Por exemplo, eu me preocupava muito, e aí houve até às vezes discordância, mais com a produção, não com o figurino, de usar cores mais claras, tá? Porque a novela medieval ela já é, entre aspas, iluminada por tochas, por fogo. Então, se eu vou fazer uma novela das 7, que se passa num período de pouca luz mesmo, né? Pelo menos no período noturno, e as pessoas estão muito de preto, de cinza, isso pode trazer um peso para a novela que eu não gostaria. No final das contas, por uma série de questões, ficou muito preto e muito cinza, mas você não pode controlar tudo. Mas existem coisas, assim, curiosidades, tá? Por exemplo, eu me lembro muito que a figurinista tinha um problema que ela colocava um vestido verde para a atriz, e aí quando ela ia ver a cena gravada, tá? Ia lá no estúdio ver como é que tinha ficado, eles fazem uma correção de cor, que é uma coisa necessária. O verde tinha virado lilás. Então, ela ficava enlouquecida, porque ela precisava fazer uma correspondência de que cor se transformava em qual cor. Tá? Porque não adiantava ela dizer, vão ter 3 personagens em cena. Você não vai colocar os 3 na mesma cor, isso é uma preocupação. Né? Para que a cena não fique todo mundo vestido de azul, todo mundo vestido de vermelho. Então, ela faz coisas diferentes. Né? Então, é um trabalho enlouquecedor. Não sei como é que eles conseguem, porque você tem a continuidade. Né? Daqui, a pessoa tá no recinto com o vestido. Ela sai e vai ali para fora, pilotiza. Só que essa cena foi gravada hoje. A cena em que ela sai é gravada daqui a 15 dias. Tá? Então, tem que saber qual é a roupa e tal, enfim, continuidade. Então, são parentes. Então, ela precisa saber como é que aquela cor fica na tela. Isso era eu me lembro que ela falou comigo que foi desesperador, por exemplo. Né? Mas ela tem a equipe dela de pesquisa, essa coisa que eu falei dos botões eu não sabia, então ela me traz muita informação. Mas algumas informações podem ser úteis, também falei, o interesse é como é que eu posso usar isso na história, como é que eu posso... a gente não está... Eu imagino que algumas coisas ela tem tido liberdade também, como eu falei, por exemplo, talvez uma cena tem uma atriz com um vestido mais decotado do que existia na época, porque é uma cena de sedução. Então, beleza, vamos fazer, não vamos ser tão... Né, vamos impedir isso pela questão da verossimilhança, né? Mas teve paleta de cores, a gente conversou, teve teste de figurino, a gente viu o teste de figurino, as atrizes, os atores vão lá, vestem a roupa, mandam para o autor e para o diretor as imagens, mandam fotos, tá? Aí você diz, pô, esse personagem, por exemplo, isso é bem importante para a gente entender. Tinha um determinado personagem que era essencialmente cômico. Eu digo, olha, a roupa dele não pode ser preta, não pode ser, entendeu? Vamos botar não é você vestir ele de palhaço, entendeu? Mas vamos fazer uma coisa mais leve, usar um bege claro, um branco, entendeu? Porque tem a ver com o personagem. Da mesma forma que a personagem, uma princesa que é mais maquiavélica, que é mais que tenta seduzir, tenta fazer jogos e tal, ela tem que ter uma roupa mais sensual.
Então, isso tudo tinha que, aí sim, passar pelo autor. Ela tinha que entender o personagem muito bem, porque não é só vestir, né? Vestir de acordo com a personalidade de cada um. Né? Não sei se eu te respondi. Não? Mais uma pergunta? Acho que não acabou, né? Então, eu queria agradecer os palestrantes pelas falas maravilhosas. Foi muito bom, muito esclarecedor nessa a possível atuação em outros campos para nós. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia fazer a mesma pergunta, porque eu quero trabalhar com restauração de moda e arte. Eu ia fazer a minha pergunta, mas a pergunta... Seu nome? Eric? Ellen. Ellen. Eu sou a Helena. Foi muito, assim, perfeita e eu tô feliz. Então, é isso. Só lembrando que quem quer certificado, gente, tem que, na lista de chamada que passou, tem o Forms, tem que pegar para se inscrever além daqui no QR Code no Forms também. Porque os certificados são automáticos, vão ser mandados na hora. Vamos tirar uma foto só? Tira. Você tira pra mim? Aproveita. Por favor. Você já está pegando mais para cima que pega, irmão.